Queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor Marcos Rodrigues e estou passando por aqui para a nossa videoaula das lições CPAD da Revista da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre de 2024. O tema que nós estamos estudando nesse trimestre são o Deus que governa o mundo e cuida da família. Nós já estamos na videoaula de número 5, que traz como tema o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Então, essa videoaula são subsídios bíblicos e teológicos para ajudar os professores da classe dos adultos. Esta lição, ela tem data do dia 4 de agosto de 2024. Nós vamos então ler o texto áureo, verdade prática, e ler a introdução e tentar tocar em todos os tópicos e subtópicos de uma maneira rápida, prática e objetiva. E eu quero convidar você a compartilhar este vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam ter esse recurso para no domingo de manhã ensinar a sua classe. Vamos lá. O texto áureo está em Ruth, capítulo 3, versículo 11, que diz: Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabes que és mulher virtuosa. Pois bem, o que é uma mulher virtuosa? Ou quais as características de uma mulher virtuosa? Eu marquei aqui 4 características de uma mulher virtuosa. Primeiro, sua força, sua inteligência, uma mulher amorosa e uma mulher focada. Ruth tinha todos esses predicados e essas qualificações. Verdade prática: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e à família. Nós sabemos que existem uns princípios, e um dos princípios básicos na vida do cristão é, primeiro, Deus, segundo, família e terceiro, igreja. Não inverta essa ordem, porque você pode ser prejudicado. Repetindo, Deus, família e igreja. Vamos lá então ler a introdução da videoaula da lição de número 5. Introdução. O livro de Ruth começa com uma fome, mortes, mas termina com 2 grandes celebrações: o casamento de Boaz e Ruth e o nascimento de Obed, o avô de Davi. Nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em bênçãos, além de um redentor humano. A história nos apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo, o redentor divino e humano. Pois bem, se você prestar atenção, como disse o comentarista, o livro começa com uns episódios tristes: fome, morte, desgraça. Mas o livro termina com episódios alegres. Termina com fartura, casamento e nascimento de Boaz. Como disse bem o escritor na introdução, Deus é especialista em fazer ou em reverter tragédias em bênçãos. Não se preocupe se você está vivendo um período triste ou um período de tragédias. O nosso Deus pode reverter esse momento da sua vida. A palavra-chave é remissão. A palavra remissão, ela está ligada a sentimento de misericórdia, compaixão ou um caminho novo ou recomeço. Mas, na verdade, o verdadeiro significado da palavra remissão quer dizer liberar de uma dívida. Assim como Ruth foi remida, todos nós fomos remidos da nossa vã maneira de viver. Nós vamos ler esse texto que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e versículo 19, no final desta lição. Pois bem, vamos entrar no primeiro tópico, que tem 3 subtópicos. O primeiro tópico é o compromisso de Boaz com Ruth. Subtópico de número 1, no lugar da bênção. A colheita da cevada e de trigo havia terminado. Ruth permanecia servindo a Noemi e lhe obedecendo em tudo. Ruth 2 e 23. Seu lema era: tudo quanto me disseres, farei. Ruth 3 e 5. Ruth teve oportunidades fora de casa.
mas não se aventurou por parte alguma, como se fosse autônoma e independente. Ruth capítulo 3, versículo 10. Não buscou falsas liberdades, como as que são pregadas hoje pela ideologia feminista. Sua lealdade e sujeição fortaleceram o desejo de Noemi de vê-la casada novamente. Ter um novo lar era fundamental para a felicidade e segurança de Ruth. O casamento é uma instituição divina fundamental à solidez da família, da igreja e de toda a sociedade. Gênesis 2:18, Eclesiastes 4:9, até o verso 12, Hebreus 13:4. A bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo. Pois bem, o que podemos tirar de ensinamento nesse primeiro subtópico? Que o casamento é uma instituição divina. Embora muitos por aí tenham tentado mudar esse conceito e outros que dizem que o casamento já é uma instituição falida, a Bíblia nos mostra que o casamento não é uma instituição falida. E qual é o modelo de casamento bíblico? Homem e mulher. O casamento, ele se torna uma união monossomática entre duas pessoas e monogâmica, ou seja, um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Fora disso, não é casamento. Pode ser qualquer outra coisa, mas menos casamento bíblico diante dos olhos e diante da palavra de Deus. E Ruth soube esperar o momento certo e ela permaneceu no lugar certo. Subtópico de número 2. A iniciativa de Noemi. Os cereais colhidos eram levados para a eira, um terreno plano preparado para a debulha das espigas. Noemi soube que naquela noite Boaz faria aquele trabalho. Era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar dele e demonstrar seu interesse em ser remida. Sem que fosse notada, Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse, lhe descobrisse os pés e deitasse discretamente. Boaz saberia o que fazer quando notasse sua presença. Ruth 3, 4-7. O que demonstra, trata-se de um costume conhecido na época. Estender a capa era sinal de compromisso de casamento. Ruth 3 e 9. Em Ezequiel 16 e 8, essa prática era mencionada como metáfora representando o compromisso de Deus com Israel. Observe uma coisa. Boaz tinha feito uma grande colheita e a Bíblia diz que ele estava feliz. Há quem diga que ele estava feliz porque tinha se embriagado, mas isso não é uma verdade. Na verdade, Boaz estava feliz porque tivera feito uma colheita extraordinária. E qual de nós não ficaríamos felizes se no final da colheita nós tivéssemos tido uma colheita extraordinária? E a prova do que eu estou falando é que Boaz estava tão feliz que ele se deitou junto aos grãos, de tamanha felicidade pela colheita. Então, a Ruth chegou devagarinho, de mansinho, sem ser notada, e deitou-se aos pés de Boaz. Aqui a gente pode aprender algumas coisas. Primeiro, talvez lendo a grosso modo, alguém possa pensar: Ruth se ofereceu porque ela procurou Boaz, mas era um costume da época. Observe que Ruth, ela não chegou desnuda, ela não chegou sem roupa, ela chegou vestida e bem vestida, que é o que nós vamos ver agora no subtópico de número 3. Ela chegou muito bem vestida e não se deitou-se por cima de Boaz. Ela deitou-se aos pés de Boaz, que isso representa: eu estou debaixo da sua autoridade. Segunda coisa que podemos aprender aqui neste subtópico: ela chegou de mansinho, não chegou atropelando. Existem pessoas que não sabem esperar a sua oportunidade. Eles chegam atropelando as coisas, forçando, empurrando a porta. Mas o que é seu chega no momento certo. Amém? Vamos então ler
o subtópico de número 3, respeitando o processo. Para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se, se perfumar e se vestir sua melhor roupa, Ruth 3:3. Assim como não excluir a ternura, a santidade não despreza a beleza, desde que com simplicidade, em pureza e moderação. Gênesis 24:16, Isaías 39:2, 1 Timóteo 2, do 9 ao 10. Por volta da meia-noite, Boaz acorda assustado com uma mulher deitada aos seus pés e pergunta: quem és tu? Vamos parar um pouquinho aqui, porque também ainda nesse texto existem algumas inferências. Há quem diga que Boaz estava tão passado pelo vinho que nem conheceu Ruth. Mas não é isso. Se você ler o que o comentarista falou um pouco para cima, ela se banhou, se perfumou, se produziu e colocou a melhor roupa. Boaz conhecia a Ruth camponesa, a Ruth que trabalhava, a Ruth queimada do sol, a Ruth com cheiro de suor, a Ruth que não estava bem vestida. E quando ele acorda e se depara com aquela mulher bem produzida, cheirosa, bem vestida, ele se assusta e diz: quem és tu? Ele ficou espantado com tamanha beleza que tinha em Ruth, porque só conhecia Ruth dos campos e agora estava conhecendo a Ruth produzida. Pois bem, vamos continuar a lição. Orientada por Noemi, Ruth se identifica, lembrando a condição de remidor e pede que estenda sobre ela a sua capa, como Noemi dissera. Boaz realmente entendeu. Ele era, de fato, um parente remidor, mas havia outro mais chegado, que tinha prioridade na remissão. Era preciso aguardar, respeitando o processo. Se te não quiser redimir, vive o Senhor que eu te redimirei. O caráter santo de Boaz e Ruth novamente se manifesta. Sem qualquer contato íntimo, ela passou o restante da noite deitada aos pés dele e saiu bem cedo para não ser percebida. Ruth 3, do 9 ao 14. Mas mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se não soubermos esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. O que a gente pode tirar desse final aqui do subtópico? Observe que era o costume deitar-se aos pés, como falamos no subtópico passado. Era costume deitar-se aos pés para dizer: estou sobre sua autoridade. E quando Boaz se acorda, pasmo, vendo aquela mulher, ela diz: você pode me remir? E ele joga a capa em sinal de remir. E observe que eles passaram a noite inteira sem ter contato físico. O comentarista diz: muito perto de uma bênção. Se não souber esperar os processos, podemos perder ela. E eles, os dois, souberam esperar o processo. E quantas pessoas hoje, quantos casais hoje estão ultrapassando esse processo? Já começam a namorar e mal começam a namorar, já querem ter uma conjunção carnal, atropelando assim os processos naturais de um casamento. Vamos então ao tópico de número 2. O casamento entre Boaz e Ruth. Subtópico de número 1. Concluindo o negócio. Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor, conforme o costume da época, mas era fundamental que ele superasse o obstáculo que havia, a preferência do parente mais próximo. Boaz agiu rapidamente, como Noemi havia dito: sossega, minha filha, aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Ruth 3:18. Todo homem deve ser preparado para tomar iniciativa na vida, principalmente quando o assunto for casamento e vida conjugal. A liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável.
honrar a mulher como vaso mais fraco. Observe que o escritor vai dizer, e o texto também diz que era perto da meia-noite quando ele acorda. E nas primeiras horas do dia, ele já procura o parente mais próximo, que era aquele que tinha o direito de resgatá-la. E sendo assim, tomou a iniciativa para que, se ele não remisse, o próprio Boaz fazia o papel de remidor e assim casaria com Ruth. O que podemos tirar de lição desse primeiro subtópico, do tópico de número 2, é ter iniciativa na vida. O homem, principalmente o homem, precisa ter iniciativa na vida, em todas as coisas. Ele é o provedor, ele é o sustentador e ele é o protetor de uma família. O papel do homem é fundamental em uma casa, principalmente tomar as iniciativas. Outro ponto que a gente precisa tocar nesse subtópico é que toda pessoa que namora deve ter em mente o casamento. Estou falando para pessoas casadas, pessoas solteiras, e se você namora e não tem em mente o casamento, você já começou errado. Então, o conselho que eu dou a você é que toda pessoa que namora tem que ter em mente e tomar iniciativa quanto à questão do casamento. Tá certo? Subtópico de número 2. Resgate e lei do levirato. Boaz foi para a porta da cidade e logo viu o remidor, que ia passando, Ruth 4:1. Não seria este mais um ato de providência divina? Boaz o convidou para tratar o assunto que lhe inquietava e chamou 10 homens importantes da cidade para testemunharem o ato. Em princípio, o remidor aceitou inquirir as terras que haviam sido de Elimeleque, mas decidiu quando Boaz informou que o resgate incluía o dever de casar-se com Ruth, a moabita, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Ruth 4:5. A aplicação das leis, neste caso, é a do resgatador e a do casamento por levirato. Certamente se deu porque apenas a inquisição das terras não faria que ficasse na família de Elimeleque. Assim, o resgatador deveria ser acompanhado do casamento sobre a lei do levirato. O remidor elegeu motivos econômicos para a sua desistência. Ele não aplicara recursos em terras que não seria a sua própria família. E assim dos sucessores de Elimeleque. Ruth, capítulo 4, versículo do 6 ao 10. Como estudamos na aula passada, se você ainda não viu, nós temos uma videoaula da lição de número 4 e lá nós explicamos sobre a lei do levirato. Passa lá, assiste o vídeo e você vai tirar as suas dúvidas. Mas na verdade é que tinha um parente mais próximo. E quando Boaz procura esse parente mais próximo, ele diz, olha, você tem interesse nas terras de Elimeleque? Ele diz, as terras me interessam. E ele diz, mas tem ainda algo, você precisa casar com Ruth, que é a moabita, e suscitar descendência à família de Elimeleque. Esse ponto, ele não queria fazer com que a lei do levirato fosse cumprida. Então, Boaz, ele assume esse papel. E agora, no subtópico de número 3, nós vamos entender como era passado uma espécie de procuração nos dias de hoje, quando a pessoa não queria assumir, passava-se a oportunidade ou a procuração para que um próximo, parente mais próximo, assumisse e resgatasse a pessoa que precisava entrar pela lei do levirato. Então, Boaz chama 10 pessoas, provavelmente 10 juízes ou provavelmente 10 anciões da cidade para servir de testemunho. Vamos ler o subtópico de número 3. O registro público. Seguindo mais um dos costumes da época, a transferência de direito de resgate foi selada com o remidor descalçando o sapato e entregando-o a Boaz. Ruth, capítulo 4, versos 7 e 8. O testemunho público para a remissão e o casamento com Ruth foi invocado por Boaz e recebeu uma confirmação unisora.
E todo o povo que estava na porta e os anciões disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram casa a Israel. Ruth 4, 9 e 11. Ruth foi acolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas honras. Então, quando aquele parente mais próximo alegou condições financeiras para não resgatar, ele tirou os seus sapatos e entregou-os a Boaz, dizendo: eu estou passando para você a procuração. Mas nós sabemos que isso era Deus trabalhando nos bastidores. Então, querido irmão, querida irmã, fique tranquilo, não se desespere, porque Isaías 64, verso 4 diz: Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Vamos então ao tópico de número 3, a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. Esse tópico tem apenas 2 subtópicos e nós já estamos indo para o final da nossa videoaula desta semana. Subtópico de número 1, o nascimento de Obed. A palavra Obed significa servo, apontando lá para frente, porque Obed foi bisavô de Davi, que nasceu da linhagem de Davi, nasceu Jesus, a raiz de Jessé, que também aponta para o servo sofredor. Então, Obed, que o significado é servo, aponta para Cristo, o servo sofredor. Consumado o casamento, Boaz podia tomar Ruth por mulher. E o Senhor lhe deu conceição. E ela teve um filho, Ruth 4,13. Foi grande a celebração das mulheres de Belém, pois entendiam como Deus estava agindo em favor de Noemi, Ruth 4,14. Antes amargurada e acreditando estar sob castigo divino, Ruth 1,13, 20 e 21, a viúva de Elimeleque recebeu uma renovação de vida, Ruth 4,15, e teria agora alguém que cuidaria dela na sua velhice. Era mesmo o começo de uma nova fase na vida de Noemi. Os netos enchem os avós de orgulho e alegria, Provérbios 17,6. Neles os idosos projetam o prolongamento da vida, recebem novo ânimo e encorajamento. É uma recompensa por terem filhos e se dedicado a eles. Salmo 128, versículo de número 6. Pois bem, lembra que no começo da videoaula eu falei que o livro de Ruth começa com fome, morte e enterro e se encerra com festa, fartura e nascimento. O salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro de Ruth e Noemi, que começou nas terras de Moabe, vieram terminar nas terras de Belém, com a alegria do casamento e o nascimento de Obed. Observe que quando nasce, as vizinhas, as mulheres, fizeram festa, dizendo que Deus havia abençoado a Noemi. E os filhos são herança do Senhor. Há quem case e não queira ter filhos, mas filhos são heranças do Senhor. E ter filhos, além de ser uma bênção, é algo muito importante, porque no futuro, quem cuida dos pais são os filhos. É como a lei da semeadura. No início, os pais cuidam dos filhos, perdem noite de sono, levam ao médico, cuidam, troca a fralda, faz tudo isso. E no final da vida os papéis se invertem. São os filhos que cuidam dos pais. Tem aquele cuidado, leva ao médico, alguns precisam de cuidados especiais. Então, filhos são herança do Senhor. Pois bem, vamos para a conclusão da nossa aula no último subtópico de número 2. Boaz, um tipo de Cristo. Se Noemi, Ruth e Orfa não se casassem com alguém da família de Elimeleque, a linhagem
ancestral de Davi teria sido profundamente alterada. Noemi já não tinha idade para gerar filhos. Orfa voltou para os moabitas. O Deus de Israel encontrou Ruth, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia, amor, pureza e muita submissão. Ela é um tipo de igreja. Encontrou-se com Boaz, um tipo de Cristo, o nosso Redentor eterno. João capítulo 3, versículo 16. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e verso 19. Pois bem, o escritor diz que assim como Boaz é um tipo de Cristo, Ruth é um tipo de igreja. Por quê? Porque Ruth foi tirada da terra de Moabe, vivia em uma cidade que a região era amaldiçoada, estava debaixo de maldição, e veio para Belém, foi resgatada e casou-se com Boaz, um tipo de Cristo. E o comentarista da lição, ele deixa bem claro aqui, que Ruth é o tipo de igreja. Por quê? Que representa renúncia, amor, pureza e submissão. E eu quero ler com vocês primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, para a gente encerrar a videoaula desta semana. Diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Versículo 19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Glória a Deus. Então, assim como Ruth representa a igreja, nós também que somos igreja, fomos tirados, resgatados da nossa vã maneira de viver. Nós fomos tirados de um mundo de pecado. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz que nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Pois bem, se essa aula foi bênção para você, eu quero pedir que você compartilhe essa aula para os seus amigos, para aqueles que você conhece, que é professor da classe dos adultos da Escola Bíblica Dominical. Quero desejar a você e todos os seus alunos uma boa aula no próximo domingo. Deus abençoe e até semana que vem. Fique com Deus.